Havia um tempo em que sua voz não era apenas som, era um eco da eternidade. Cada nota, um sussurro do divino. Mas eis o mistério. Como um cântico de adoração se tornou um grito de rebeldia. Como a promessa se converteu em provocação. J.A. brilhou como um farol no altar, mas agora sua luz pisca entre sombras e incertezas. Foi uma escolha, ou uma sedução, um despertar, ou uma queda. E a pergunta que ninguém ousa fazer: teria ele sido moldado pelo destino, ou seduzido por algo muito maior e mais sombrio? Toda grande história começa com um chamado. No caso de J.A., esse chamado não veio de trombetas celestiais, mas de uma voz que parecia pertencer a outra esfera. Desde muito cedo, José Antônio Viana de Holanda, o nome por trás do artista, demonstrava um talento vocal fora do comum. Nascido em Guajará-Mirim, Rondônia, e criado em um lar cristão, ele cresceu envolvido na igreja, onde seu dom logo chamou atenção. Era um daqueles talentos raros que fazem os fiéis se entreolharem durante o culto perguntando: de onde veio essa voz? Ainda criança, J.A. começou a cantar em eventos religiosos, cruzadas evangelísticas e festivais locais, sempre sendo ovacionado por sua entrega e potência vocal. Mas foi em 2011, aos 12 anos, que sua vida mudaria para sempre. Naquele ano, ele participou do programa de talentos Jovens Talentos Kids, do Raul Gil. Assim que abriu a boca para cantar Agnus Dei, de Michael W. Smith, a plateia ficou em choque. Sua voz tinha uma pureza angelical e um alcance que desafiava a lógica para alguém tão jovem. O vídeo de sua performance viralizou rapidamente, sendo compartilhado até mesmo por cantores gospel internacionais. Ele venceu a competição e, com isso, a fama veio como um tsunami. A criança escolhida para ser um fenômeno depois da vitória. No programa, J.A. assinou contrato com a Central Gospel Music, gravadora de Silas Malafaia, e lançou seu primeiro álbum, Essência, que foi um sucesso absoluto. Faixas como O Extraordinário e Estou Contigo se tornaram hinos entre os jovens cristãos. Sua presença era requisitada nos maiores eventos gospel do Brasil, dividindo o palco com nomes gigantes como Aline Barros, Fernanda Brum e André Valadão. Ele não era apenas um cantor mirim talentoso. Ele era tratado como uma promessa divina. Pastores profetizavam sobre sua vida, dizendo que ele seria um dos maiores adoradores da sua geração. Comparado a nomes como Jaci Velasquez e até mesmo Whitney Houston, sua voz era vista como um presente de Deus para impactar as nações. Mas aqui entra uma questão intrigante. Quando um dom celestial se torna um fardo terreno? J.A. tinha talento de sobra, mas também carregava um peso: o olhar constante do público cristão, que esperava dele nada menos que a perfeição. Diferente de uma estrela pop comum, sua imagem não era apenas a de um cantor, mas de um símbolo de santidade. Qualquer deslize seria visto não apenas como um erro, mas como um afastamento da presença de Deus. Nos bastidores, será que esse peso já começava a se tornar insuportável? Sinais de mudança. Quando J.A. começou a se afastar. Todo afastamento da fé começa com um sussurro, nunca com um estrondo. Não é da noite para o dia que alguém abandona as convicções que um dia defendeu. A Bíblia nos alerta sobre isso. Ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o velho é melhor. Lucas 5:39. O coração humano tem uma tendência estranha a se agarrar ao que já conhece. Então, o que aconteceu com J.A. para que ele olhasse para sua antiga fé e dissesse: não quero mais? Os primeiros vestígios de uma nova identidade foi sutil. No início, pequenos sinais, mudanças de postura, frases enigmáticas nas redes sociais.
Mas se tem uma coisa que a história nos ensina, é que aquilo que parece um simples ajuste pode, na verdade, ser um terremoto silencioso, prestes a se manifestar. J.A. começou a adotar uma estética diferente, um tom de voz distinto, uma linguagem que parecia não se encaixar mais no padrão que o público gospel estava acostumado. Não era apenas uma questão de estilo musical, era uma mudança de narrativa. Ele já não se posicionava da mesma forma sobre sua fé, e suas declarações começaram a causar estranheza entre os que o seguiam desde os tempos de louvor e adoração. E aqui cabe uma pergunta: ele estava sendo autêntico ou estava apenas testando as águas, vendo até onde poderia ir antes que os holofotes virassem para outro lado? Curioso é que, enquanto muitos questionavam o que estava acontecendo, J.A. evitava dar respostas diretas. Ele não negava, mas também não confirmava. É como se houvesse um conflito interno, uma batalha invisível, entre quem ele foi e quem ele queria ser. A Bíblia nos fala de um jovem rico que também teve que lidar com uma escolha difícil. Falta-te uma coisa, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Marcos 10, 21. Mas aquele jovem não estava pronto para abrir mão do que possuía. Ele queria o reino de Deus, mas sem o sacrifício. J.A., por sua vez, parecia diante de um dilema semelhante. O evangelho exige entrega, mas o mundo oferece aplausos. O chamado de Deus pede renúncia, mas a cultura contemporânea celebra a autoafirmação. E foi nessa tensão que algo começou a se partir. Declarações mais abertas sobre sua nova visão de mundo. J.A. já não falava sobre Cristo com a mesma paixão de antes. Pelo contrário, suas palavras passaram a refletir um pensamento mais alinhado com correntes filosóficas modernas, onde a verdade é relativa e a identidade se torna um experimento contínuo. O menino que um dia cantou Agnus Dei, com lágrimas nos olhos, agora se mostrava disposto a questionar tudo o que um dia declarou. E assim, a caminhada para longe do altar começou. Mas será que ele estava simplesmente buscando autenticidade? Ou havia algo a mais por trás dessa mudança? Mas quem eram essas vozes na trajetória de J.A.? Aqui entramos em um território nebuloso, onde as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Não é coincidência. O mundo tem uma agenda, e essa agenda se move silenciosa como uma serpente. J.A. não foi o primeiro artista gospel a mergulhar nesse abismo e dificilmente será o último. O que começa como um questionamento inofensivo logo se transforma em uma desconstrução completa. Foi assim com muitos outros que, em nome da liberdade, acabaram se tornando prisioneiros de um novo sistema de pensamento. A influência da cultura e das celebridades. Que tipo de conteúdo começou a consumir? Quais foram os discursos que o cativaram? Essas perguntas são essenciais, porque mostram o caminho que o levou até onde está. Vivemos em uma geração onde influenciadores digitais se tornaram os novos profetas. Mas que tipo de profecia eles trazem? As redes sociais, a cultura pop e o ativismo ideológico criam uma bolha onde qualquer um que vá contra a maré é taxado de retrógrado, intolerante, ultrapassado. É um script bem conhecido. Primeiro, vem a dúvida. Depois, a exposição a novas narrativas. Em seguida, o rompimento com o passado. E, por fim, a rejeição completa dos valores antigos. Foi isso que aconteceu com J.A.? Ele foi convencido por novos ideais ou simplesmente viu uma oportunidade de se reinventar? Deus estava errado ou o mundo está enganado? A grande questão aqui não é apenas sobre J.A., mas sobre o espírito desta era. A mesma tentação que encontrou Eva no Éden continua encontrando jovens talentosos e promissores hoje.
Cada conversa, cada nova amizade parecia empurrá-lo para mais longe. E então veio o meio artístico secular. A promessa de uma carreira sem rótulos, sem limites, sem o peso da expectativa cristã. Mas a que custo? As letras mudaram. As performances mudaram. O brilho da santidade foi substituído pelo brilho dos palcos. E aqui está a questão mais incômoda. J.A. realmente se libertou ou apenas trocou um jugo por outro? Porque a Bíblia já nos alerta sobre os ventos de doutrina, sobre aqueles que são levados por qualquer corrente que pareça inovadora, mas que no fundo os distancia da verdade. Efésios 4:14. A desconstrução da fé, rebeldia ou engano. Nem toda rebelião começa com um grito. Algumas começam com um sussurro. Primeiro, ele começou a questionar a estrutura da igreja. Depois, as doutrinas. E, por fim, os próprios fundamentos da fé. A ideia de um Deus que impõe regras passou a ser vista como uma prisão. A cruz, que antes era símbolo de salvação, se tornou um peso incômodo. E quando um cristão começa a remodelar sua fé para que ela caiba dentro do seu próprio desejo, algo se perde. A verdade se torna relativa. A santidade vira um conceito flexível. O temor a Deus se dissolve na busca por aceitação. Mas será que J.A. percebeu onde essa estrada o levaria? Ou foi enganado pela ilusão de que poderia carregar um novo evangelho feito sob medida para sua nova identidade? A Bíblia nos alerta. O coração é enganoso mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9. Quando ele começou a expor sua nova identidade e visão de mundo, não fez isso de maneira tímida. Pelo contrário, em cada declaração parecia meticulosamente calculada para gerar impacto. Vídeos bem produzidos, discursos carregados de emoção, palavras escolhidas a dedo para provocar reações. Mas a questão que fica é: foi um grito sincero de libertação ou uma estratégia bem arquitetada para virar símbolo de uma nova narrativa? Veja bem, ele poderia simplesmente ter saído do meio gospel e seguido sua vida. Mas não. Ele precisou fazer barulho, precisou desafiar diretamente os valores que um dia defendeu, como se quisesse provar para si mesmo e para o mundo que a transformação era definitiva. A Bíblia diz que, da abundância do coração, fala a boca. Mateus 12:34. Em alguns momentos, ele parece querer apenas validar sua nova fase. Em outros, suas palavras parecem cutucar deliberadamente aqueles que ainda seguem o caminho da fé. E é aqui que surge a grande pergunta. J.A. quer apenas viver sua verdade ou busca derrubar tudo aquilo que um dia o moldou? A nova identidade, autodescoberta ou influência da cultura? J.A. não apenas mudou, ele fez questão de que o mundo inteiro soubesse disso. Se antes sua imagem era associada à pureza, à adoração e à promessa de um futuro brilhante dentro do gospel, hoje ele se tornou um ícone da quebra de paradigmas. A questão é, essa transformação foi uma jornada de autodescoberta genuína ou apenas um reflexo de um movimento cultural que dita o que é aceitável e o que deve ser desconstruído? O que chama a atenção é a velocidade e a intensidade dessa mudança. Não foi um processo gradual, uma transição natural de alguém que amadureceu e passou a ver o mundo de outra forma. Foi um corte brusco, um rompimento quase teatral. Uma desconstrução acompanhada de uma nova identidade cuidadosamente construída para se encaixar perfeitamente em um novo molde. Mas Jesus foi claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. A verdade não se adapta a nós é que devemos nos alinhar a ela. Artistas que se afastaram da fé geralmente usam os mesmos discursos. A igreja era opressiva,
Deus não me aceitava como eu sou. Agora eu sou quem sempre fui de verdade. Mas será que essas frases são descobertas sinceras ou apenas ecos de uma cultura que recompensa aqueles que rompem com os valores cristãos? Ele não apenas se afastou da igreja. Sua trajetória se tornou um manifesto contra tudo aquilo que um dia ele defendeu. Como se, ao negar sua antiga fé, ele estivesse tentando se negar a si mesmo. Hoje, J.A. atende por outro nome: ela. Uma mudança que não se limitou ao nome ou à aparência, mas a um reposicionamento completo, espiritual, ideológico e moral. O brilho da fama, a influência de novas ideologias, as promessas de uma liberdade que mais parece um abismo, tudo isso vai corroendo lentamente até que o que era convicção se transforma em dúvida. Quantos já trilharam esse mesmo caminho? Quantos começaram cantando sobre Deus e terminaram negando tudo o que um dia defenderam? Quem não lembra de nomes como Whitney Houston, que iniciou no gospel antes de se perder no mundo? Ou até mesmo Sam Smith, que um dia cantou sobre fé e hoje abraça uma identidade completamente oposta? A Bíblia nos alerta sobre isso. Alguns, abandonando a fé, seguiram espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Mas o mais perigoso não é apenas se afastar, é se tornar um agente da destruição da fé dos outros. Existe um caminho de volta? Diante de tudo isso, surge a pergunta inevitável: ainda há esperança para J.A.? J.A. pode ter mudado de nome, pode ter adotado uma nova identidade, pode ter declarado guerra contra aquilo que um dia defendeu. Mas o que importa não é quem ele é hoje, e sim quem Deus ainda pode fazer dele amanhã. E agora a grande pergunta: e você? Se esse vídeo te fez refletir, se algo dentro de você foi tocado, se de alguma forma essa mensagem te alcançou, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém. Se inscreva no canal para não perder conteúdos como esse. Deixe o seu gostei, porque isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Comente aqui embaixo. Você acredita que ainda há esperança para J.A.? O que essa história te ensinou? Veja nossa playlist e outros vídeos para fortalecer ainda mais sua fé. Nos siga em outras redes sociais, links na descrição. E lembre-se, não importa o quão longe alguém vá, o amor de Deus ainda pode alcançar. Que Deus te abençoe.